Só esperar aparecer aí. Estão me ouvindo bem, pessoal? Dei um ok só aí para eu poder começar aqui, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Tá dando sim. Olha, obrigado, viu? Então, vamos lá. Apareceu aí para vocês. Vou falar um pouco vou recapitular um pouco com vocês aqui o exercício da atividade 4, tá? Então, nessa parte aqui, a gente falou sobre o INSS, que é um desconto que a gente tem que fazer o cálculo e fazer esse desconto do salário do funcionário e repassar esse valor para o governo, né? Então, aqui a gente viu o que é o INSS, tá? Depois, se vocês tiverem dúvida quanto aos conceitos e tudo mais, vocês podem voltar nesse material que está aqui bem explicadinho e a gente viu na outra aula. Eu vou mais na parte de cálculo mesmo com vocês aqui hoje. Então, a gente viu o que é o INSS e tudo mais, e a gente viu também como que a gente encontra as alíquotas, né? Na internet, a gente pesquisa lá no site do governo, e essas alíquotas aqui, essas alíquotas, o que é alíquota, né? A gente viu também lá que a alíquota é um valor percentual, ou é um índice que você vai aplicar ele sobre o valor que você quer. Então, esse percentual aqui de 8% é a alíquota, né? É o percentual de INSS que é cobrado para salários de até R$ 1.830, né? Isso até essa tabela aqui de janeiro de 2020. Então, se eu quero saber quanto que o funcionário que ganha até R$ 1.830 vai pagar de INSS, é só eu multiplicar 1.830 por 8%, tá? Se vocês tiverem dúvida de como que faz o cálculo também, podem me perguntar depois que eu ajudo vocês. Mas aqui a tabela em si é essa função que tem. Eu tenho que chegar lá na remuneração, que a gente está vendo, né? O termo lá é remuneração, que é o quê? O salário que ele tem registrado no contrato, que a gente fez o registro na ficha do empregado, né? E a gente registrou o salário também na carteira de trabalho do empregado. Então, aquele valor de salário, ele tem alguns adicionais ali, dependendo do caso, né? Então, a gente viu que tem o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade, temos os adicionais de hora extra, né? Hora extra noturna, temos o adicional noturno também. Então, é tudo que a gente já viu aqui nas aulas anteriores, esses adicionais. Então, o salário dele, que a gente registrou no contrato, mais esses adicionais, então a gente vai somar todos os adicionais que o funcionário teve direito naquele período, a gente chega no valor de remuneração, né? Aí, é esse valor de remuneração que a gente vai pegar e olhar nessa tabela aqui. Então, eu fui lá, calculei o salário base do funcionário, que é o salário do contrato, calculei, somei mais o adicional de insalubridade, por exemplo, e mais algumas horas extras que ele fez noturna e hora extra normal. Somei tudo, cheguei no valor da remuneração. A remuneração desse funcionário, vamos supor que a gente chegou no valor de R$ 2.600. Aí vocês vão olhar aqui nessa tabela e vamos chegar aqui na segunda faixa, né? Lembra que eu comentei com vocês que a gente chama de faixa. Então, a gente tem 3 faixas aqui. Temos aqui a primeira, a segunda e a terceira faixa. Então, aqui a gente vai chegar na segunda faixa. E aí, o que eu vou fazer? Cheguei no valor de R$ 2.500 de remuneração, eu vou multiplicar por 9%. O resultado que deu ali na calculadora é o valor de INSS que nós vamos descontar desse funcionário, tá? E aí tem mais um detalhe, que o INSS ele tem o que é chamado de teto, ou seja, tem um valor máximo que pode ser cobrado de INSS do funcionário.
esse valor máximo, ó, é o valor que a gente aplica a alíquota de 11% sobre esse valor máximo aqui, ó, de 6.101,06. Qual que é esse valor? Vai chegar nesse valor aqui de 671,12. Então, a gente nunca vai descontar mais do que esse valor aqui do salário do funcionário. Se esse funcionário lá, a gente calculou tudo lá, salário do contrato, mais os adicionais de insalubridade, mais os adicionais de hora extra, por exemplo, e a gente chegou numa remuneração que aqui, ó, é chamado de salário de contribuição, mas é a mesma coisa que remuneração, tá? Para nós lá. Então, a gente chegou no valor de remuneração, por exemplo, de R$8.000. Aí você já sabe automaticamente que esse valor aqui de 671 que vai ser cobrado de INSS, porque ultrapassou o valor de 6.000, não se cobra o valor de INSS sobre o excedente, tá? A gente vai cobrar no máximo sobre o salário de 6.101,06, tá bom? Essa aqui é a tabela que teve a validade até março de 2020, que aí essa tabela aqui é utilizada há muitos anos, né? Há muitos anos existe essas alíquotas aqui e essa forma que a gente está usando de calcular, que é apenas você encontrar a faixa, fazer multiplicado pelo percentual da alíquota e a gente já chega no INSS. Então, passou-se muito tempo sendo apenas dessa forma. O que alterava? Alterava o valor aqui da faixa. Então, se vocês pegarem uma tabela de 2018, vocês vão perceber que aqui era mais ou menos uns 1.700 e pouco, 1.600 e pouco a primeira faixa, e as outras foram diminuindo também, né? E aí, conforme o salário aumenta, esses valores de faixas aqui também aumentavam, e também no outro modelo que a gente viu, que tem um modelo novo agora, né? Vai continuar aumentando também, então a gente tem que estar atento a esses detalhes. Mas além desse detalhe de descobrir qual que é a tabela vigente, o que quer dizer isso? Qual que é a tabela que está valendo hoje, tá? Então a tabela vigente é aquela que está valendo hoje, 2020, julho de 2020, qual que é a tabela que está valendo? Então vocês vão perceber que essa tabela aqui já não vale mais, tá? Para hoje, para calcular hoje. Mas eu estou relembrando com vocês que o exercício que eu trouxe hoje, vocês vão usar as duas. Tem um exercício que vocês vão usar essa tabela, que valeu, né, teve uma validade até janeiro de 2020. Na verdade, lá está 2018, né? Mas vocês podem pesquisar daí a tabela que era vigente em 2018 para fazer. Então, mas o método vai ser esse aqui. E tem um exercício que vocês vão usar o método que a gente aprendeu na última aula. Isso aqui é da aula, não da aula passada, da anterior ainda, né? Semana anterior. E aí tem um exemplo aqui do cálculo, né? R$1.400 vai entrar na primeira faixa, ó. Então é 8%. Então, 1.400 vezes 8%, eu tenho um valor de INSS de R$112. Esse valor aqui de R$112 vai ser descontado do salário do funcionário, e aí a empresa tem a obrigação de repassar esse valor para o INSS, tá? Então não é da empresa esse valor, ela vai repassar, ela só é o responsável por intermediar esse pagamento. E aí aqui a gente viu alguns exercícios aqui, né? A gente fez juntos aqui, cada tipo de remuneração, qual que era a alíquota, qual que era o valor de desconto e o salário líquido. O salário líquido nada mais é do que a remuneração do funcionário, que você chegou lá nesse valor aqui, calculando o salário base, né, o salário contratual com os adicionais. Aí você faz o cálculo de quanto que eu tenho que descontar do INSS, está aqui, a gente já calculou. E o salário líquido vai ser o 2.750 aqui, por exemplo, menos o valor do desconto. Ou seja, o salário líquido até aqui, né? Porque aí tem outros fatores que a gente vai ver mais para frente, mas até aqui, até onde a gente aprendeu, descontando o INSS, a gente chega no salário líquido, que é o valor que o funcionário vai receber lá na conta dele, tá? Então, esse funcionário trabalhou, teve uma remuneração aqui de 2.750, mas ele vai receber mesmo 2.504.
tá? Porque 247 aqui foi de imposto, que é o INSS, tá? Não é opcional. E aí a gente viu ali a guia de Previdência Social, né? Que é a guia utilizada para pagar o INSS, né? Hoje em dia tem as formas eletrônicas também, mas aqui a gente vai ver mais a forma manual que é feita, porque na forma eletrônica a única coisa que vai mudar é que é eletrônico. Então, você não vai ter que fazer aqui no papel, você vai fazer no computador, por um sistema, pela internet, ali, algum sistema do governo, ou até um sistema no próprio computador mesmo. Mas o procedimento, os cálculos e tudo mais é a mesma coisa. E aí, nessa atividade que tem alguns exercícios, né, que vocês já mandaram para mim. Estou relembrando aqui só esse formato do INSS para vocês fazerem a atividade de hoje, tá? Se vocês tiverem dúvida ainda sobre essa tabela aqui, vocês me avisam, tá bom? O exercício que eu vou passar para vocês tem uma folha de pagamento que vocês vão calcular, que é de outubro de 2018. Então, vocês vão ter que pesquisar aí na internet. Lembro que depois eu posso ajudar vocês também. Mas eu mostrei para vocês lá, que é só vocês pesquisarem no Google, que é tabela de INSS de 2018, tá? Outubro de 2018. Então, já vai aparecer lá, que geralmente era no começo do ano que elas eram alteradas, né, os valores. Então, se você pesquisar a tabela de 2018, vocês vão perceber que é uma tabela bem parecida com essa aqui, mas vai ter uma pequena diferença nesses valores aqui, ó, tá? E é isso mesmo, nesses valores, esse valor aqui também, consequentemente, vai ser menor. O que não vai mudar são as alíquotas aqui, na tabela de 2018. E o outro exercício que eu vou passar hoje, ele é de maio de 2020. Então, maio de 2020, a gente viu na última aula que teve uma alteração esse ano, né? Nas regras do INSS. E aí é esse outro material aqui, que é o material 5, que vocês já me entregaram também aí a maioria, né? Então não vou corrigir ainda hoje, porque ainda falta alguns entregarem, tá? Então, depois que a gente voltar do recessinho que a gente vai ter aí a gente corrige aqui. Mas se tiverem dúvida, podem perguntar. O que mudou? A gente viu na última aula aqui que teve algumas alterações, ó. Ó, aqui está a anterior, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Essa aqui é a antiga. E agora a nova, como que ela ficou, tá? O que mudou? Na antiga, como a gente viu, acabou de ver ali, você encontrava o valor da alíquota, calculou 8%, você já chegou no valor do INSS. Nessa tabela nova, eles cobraram, além das alíquotas serem diferentes, né, e acrescentou uma faixa aqui, ó. Então a gente tem 4 faixas ao invés de 3 agora. As alíquotas são um pouco diferentes também. Mas mudou também o sistema de cálculo. Então, para eu calcular isso aqui manualmente, eu tenho que calcular os 7,5% só até 1.045. Aí, entre 1.045 e 2.000, eu tenho que calcular os 9%. Entre 2.000 e 3.000, eu tenho que calcular 12%. E entre 3.100 e 6.100, eu tenho que calcular 14%. Tá? Vejam que os valores nesse ano aqui que a gente está, o total, né? O teto não mudou, 6.106, né? Teve alguma alteração nos valores menores, mas o teto não mudou. Então, essa é uma forma de calcular, que é bem trabalhosa, que eu tenho que, por exemplo, se eu tenho um salário de R$3.000, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Mas eu ensinei um jeito mais fácil para vocês de calcular, e aí eu falo para vocês usarem aquele lá. R$3.000, como que ficaria? Eu ia olhar aqui, ó, R$3.000, eu chego aqui na terceira faixa, certo? Então, lá no outro, eu só calcularia 12% e já estava certo. Aqui é diferente, aqui eu tenho que calcular todas as alíquotas até essa faixa aqui. Então, ó, para 1.045, vou pegar o calculador aqui. Para 1.045 é 7,5%. Então, eu ia ter que fazer assim, ó, 1.045
e vezes 7,5%. Eu tenho R$ 78,38. Tá? Então, aqui, ó, já cheguei nesse valor. Aqui eu vou calcular o quê? Eu vou pôr aqui a memória de cálculo também, que vocês podem ver aqui no vídeo, se quiserem depois lembrar. Então, como que vai ser feito isso aqui, ó? É 1.045 vezes 7,5%. Tá? E aí eu chego num valor aqui de R$ 78,38. Tá? Esse aqui já é o valor em reais. Tá? Beleza. Na segunda faixa, eu tenho que calcular só 9% sobre a diferença desses valores aqui. Então, eu vou ter que fazer 2.089. Meu Deus, está parecendo um aqui, não, tudo bem. 2.089,60 menos 1.045,01. Tá? Que eu vou chegar no valor de 1.089, 2.000, até eu errei, 2.089,60 menos 1.045,01. Eu vou chegar no valor de 1.044,59. Esse valor aqui, pessoal, é só a diferença aqui, ó. Por quê? Porque sobre os 1.045, eu já cobrei 7,5. Agora eu vou cobrar 9% só no que ultrapassou os 1.045, tá? Ou seja, o que for mais de 1.045 até 2.089 eu vou cobrar 9%. Então aqui é vezes 9%. Aí eu cheguei no valor de INSS dessa faixa aqui. Então 9%. Vai chegar no valor aqui de 94,01, tá? Aí eu tenho que calcular a terceira faixa ainda, que é até o valor que eu cheguei, ó. Veja que aqui o salário até 3.100 cobra-se 12%, né? Na diferença, aliás, entre 2,89, né, que eu cobrei já uma parte aqui atrás, até 3.134. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer agora 3.000, porque o salário que eu quero saber aqui é de 3.000, não é de 3.100, certo? Então, eu vou fazer 3.000 menos 2.089,61, 2.089,61. Eu vou chegar no valor da diferença. Então, eu vou pegar aqui 3.000 menos 2.089,61. Eu tenho uma diferença aqui de 910,39. Tá? Esse valor eu vou cobrar 12% em cima dele. Então, eu vou ter aqui 12%. Tá? Vezes 12%, tenho R$ 109,00. R$ 109,25. Agora, para eu saber quanto que eu vou descontar do funcionário de INSS, eu vou ter que somar esses três, ó, 73. Vou pôr esse 78 aqui mais na frente para ficar junto aqui, tá? Vou pôr aqui para ficar mais em cima dos outros valores, ó, 78,30. Vou pagar aqui só para ficar um só. Tá, aqui já é os valores em reais, então, dos resultados. E eu vou ter que somar agora os 78,30 mais o 94,01 mais o 109,25. Então, vamos lá.
94,01, 78,3. Aí eu cheguei no valor de 281,56. Tá? Esse valor aqui é o valor do INSS. Eu vou descontar do funcionário, veja. É bem mais complicadinho de você calcular do que o outro, né? Mas eu passei essa tabela aqui para vocês entenderem como que funciona. Só que eu passei um outro método aqui. Aqui embaixo só tem um exemplo que a gente comentou lá. Eu passei um outro método para vocês. Tá a explicação também aqui do jeito que eu falei para vocês agora, mas com outros valores, né? Eu passei essa outra tabela para vocês, ó, e é essa aqui que eu quero que vocês usem para fazer o exercício, porque ela é bem mais fácil, tá? Pegando o mesmo exemplo lá que eu usei lá em cima, um salário de 3.000. Como que vai ficar isso aqui? Como que eu vou fazer o cálculo, tá? É o mesmo cálculo, ó, repetindo, é o mesmo cálculo que eu acabei de fazer ali em cima. Então, eu vou usar o mesmo valor, só que de uma forma diferente, porque aqui vai ficar mais fácil para nós. Como que eu vou fazer isso? 3.000, eu vou chegar, então, a gente já viu lá que eu vou chegar aqui nessa faixa, né? O 3.000 está aqui nessa faixa. Opa, está aqui nessa faixa, faixa 3. Eu vou pegar, então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar a memória de cálculo aqui embaixo, tá? Eu vou pegar 3.000 vezes 14%. Ok? Igual. Então, aqui vai ser 3.000, 14%. Eu vou chegar no valor de R$420. R$420. Daí, eu chegando nesse valor, eu vou ter aqui, ó, a parcela deduzir, ó. Eu vou subtrair esse valor aqui da parcela deduzir da mesma faixa que eu estou trabalhando. Então, ó, eu estou na terceira faixa. Ah, eu estou na terceira faixa, desculpa. Eu fiz com a quarta faixa, peraí. Então, vai dar diferença. Corrigir-me. Então, aqui é 12%, tá? 12%, eu vou chegar num outro valor aqui. 3.000, 12%, 360. R$360. Beleza. Aí, ó, eu vou olhar na parcela deduzir da faixa. Então, eu trabalhei aqui com a terceira faixa. Eu vou ter que subtrair a parcela deduzir da terceira faixa. Então, é 360 menos 78,36. Aqui, ó, e eu chego no valor do INSS que eu vou cobrar desse funcionário aqui. Que é 281,64. Tá? Veja, lá naquela outra forma que eu fiz para vocês, a gente chegou em 281,56. E aqui, ó, 281,64. Esses centavinhos que deu de diferença, pessoal, é porque lá, como eu fiz a conta em partes, a gente sabe que fica alguns números ali no calculador que você arredonda, né? E aí esse arredondamento vai acabar dando essa diferencinha. Mas fazendo dessa forma aqui, com esse valor de dedução que tem nessa tabela, esse valor aqui é o certo, tá? Esse valor é o exato. Se a gente voltar naquela outra tabela e usar todos os números que a calculadora tem ali, a gente vai chegar nesse valor aqui de 281,64 mesmo. Então, eu quero que vocês usem esse método aqui, tá? O método alternativo. É mais simples, é só você pegar o valor da sua remuneração, no caso, nosso exemplo é 3.000, multiplica pela alíquota da faixa, né? Você vai achar aqui na faixa, vai multiplicar pela alíquota e vai subtrair a parcela a deduzir aqui do resultado, tá? Se vocês esquecerem, ó, tem aqui no exemplo, ó, outro exemplo aqui, ó, até o mesmo exemplo que eu acabei de fazer, não tinha visto aqui, não estava lembrando, aliás, que era esse mesmo exemplo. A alíquota é 3.000, né? O exemplo, a alíquota de 12%, eu cheguei no valor de 360. Aí a parcela a deduzir era os 78, 360 menos 78,36, a gente chegou nesse valor aqui, tá bom? Esse valor aqui, então, é o valor que eu vou descontar de INSS.
E aí aqui já tem um exercício também com os valores de remuneração, para vocês colocarem a alíquota, o valor do desconto que tem na tabela. E o salário líquido, que é a remuneração menos o valor do desconto. Tá, ok? Esse é o trabalho que vocês, a atividade que vocês fizeram agora por último assim. Pessoal, dúvidas até aqui? Eu vou seguir aqui então. Eu vou colocar aqui para vocês na tela o exercício, tá? E eu já comento com vocês aqui uma coisa e vocês já podem fazer. O exercício vocês podem ir lá para os grupos se vocês quiserem fazer. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar ou mandar mensagem no WhatsApp, como a gente está fazendo mesmo. Eu vou continuar aqui até o horário do final da nossa aula, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o exercício que eu vou enviar para vocês agora. E aí eu já comento alguns detalhes aqui com vocês. Eu estou salvando aqui, já aparece para vocês aí. Bom, está na tela de vocês, deixa eu só aumentar aqui um pouco. Então, ó, duas atividades, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam depois. Aqui eu coloquei as informações, aí vocês vão montar ali, separar as informações que vocês precisam. Então, vocês vão calcular o salário daquele funcionário lá do Agamenon, que a gente está trabalhando com ele na outra disciplina lá. Para vocês começarem aqui, vocês vão ter que pegar e olhar lá na ficha do empregado que vocês já têm, para vocês descobrirem qual que é o salário base dele, né? Aqui está falando que o salário é referente ao ano de 2018, mês de outubro. Então, deem uma olhadinha lá naquelas alterações de salário que ele teve para ver qual que é o salário que está valendo aí nessa data, tá bom? E aí é para calcular o desconto do INSS também. Então, aqui já é mais uma dica que eu já tinha dado, olha, é em 2018, então é no primeiro método que eu relembrei com vocês agora aqui, do material 4, tá? E vocês vão ter que procurar qual que era a tabela que estava valendo em 2018 para fazer essa parte aqui, tá bom? Para descontar o INSS. E aqui está falando que ele teve 16 horas extras, então a gente vai dar uma praticada nas questão de hora extras que a gente viu também. Adicional de 50%, a gente já sabe que é no período normal, né, de dia. E 18 horas extras com adicional de 100%, então a gente já sabe que isso aqui é noturno. Então, um adicional de hora extra noturno tem mais alguns detalhes também lá que vocês vão ter que relembrar. E aí está falando também, outro aspecto que a gente viu sobre as faltas
sem justificativa que o funcionário teve 2 faltas nesse período aqui, nesse mês aqui que a gente está calculando, tá? Sem justificativa, em semanas diferentes. Então, ele teve uma falta em uma semana, outra falta na outra. E foram semanas sem feriados, essas faltas deles, essas faltas que ele teve. Tá bom? E aí, calcular o salário líquido também. Essa é a primeira atividade. E a segunda atividade é o salário aqui do funcionário Clemêncio, que vocês vão calcular, referente ao mês de maio de 2020. Então, já estava válida essa última tabela que eu acabei de comentar com vocês, que vocês vão usar o método alternativo aqui, ó, para fazer esse exercício do material 5, tá? Vou esperar um pouquinho aparecer aí, ó, esse método alternativo que vocês vão usar. E aí vocês vão calcular também o INSS dele, tá? E o salário líquido também. E aí, nesse período aqui desse mês de maio, o funcionário realizou 14 horas extras 50% e 19 a 100%, tá? A função que ele exerce, ele tem direito de adicional insalubridade e de periculosidade. Vocês é que vão definir qual que vocês vão pagar. Lembrem que a gente nunca paga os dois, né? Tem no material também os detalhes aqui de insalubridade e periculosidade, os percentuais e tudo mais. E aqui já faltou uma coisa que eu vi aqui, mas eu já vou pôr agora. E a insalubridade dele, eu já corrijo antes de mandar para vocês. Insalubridade é nível médio. Nível alto, aliás. Cadê? Vou abrir aqui que eu vou corrigindo aqui já. Não ficar. Ele tem um adicional de insalubridade. Nível alto. Tá? Então, vocês têm no material também os detalhes lá sobre isso. E aí, no período, está falando aqui que ele teve 2 dias de falta também sem justificativa, esse outro funcionário, e foram em semanas sem feriados. E aí, vocês lembram também que vocês, para fazer esse exercício, vocês vão precisar olhar em alguns momentos no calendário, né, para saber quais eram os dias úteis, dias não úteis e tudo mais. Então, para calcular aqui essas folhas de pagamento, eu coloquei aqui no link, um link para vocês, ó, de um calendário, tá? Que consta os feriados do Brasil. Então, nesse calendário aqui pode ajudar vocês. A quantidade de horas, né? Vou colocar também no exercício, para caso alguém fique na dúvida que não estava aqui. Mas, geralmente, as horas dos nossos trabalhos, geralmente não, sempre nos nossos trabalhinhos aqui, são 220 horas por mês, né? O do funcionário Agamenon não precisa, que já tem lá na ficha dele, né, as horas que ele trabalha. Mas aqui no segundo eu vou colocar aqui. Jornada de trabalho mensal, 220 horas. Tá? Jornada de trabalho mensal. Não sei se vocês já viram aqui, eu já comentei com vocês desse termo jornada de trabalho. É um termo usado para indicar quantas horas que o funcionário trabalha no dia ou no mês, tá? Então, jornada de trabalho diária é das 8 às 17, por exemplo, e você sabe quantas horas que ele trabalha. Mas, enfim, é isso aqui a nossa atividade de hoje, tá, pessoal? Eu vou mandar para vocês agora no grupo e vou mandar no Teams também, tá? Então, vocês podem ir fazendo atividade aí.